Olá, boa tarde, tudo bem? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre fibromialgia e nutrientes que podem ajudar nesse quadro da fibromialgia, né? Muitas vezes a gente se alimenta e a gente fica sem saber quais são os alimentos, quais são os nutrientes que podem estar ajudando nessa questão. Primeiro eu queria esclarecer um pouquinho sobre do que se trata a fibromialgia, né? A fibromialgia ela é uma síndrome, hoje ela já é encarada como uma síndrome, justamente porque ela tem uma série de sinais e sintomas, né? Não é só um sinal, um sintoma isolado, né? A gente sabe que a fibromialgia ela se caracteriza por ser uma síndrome que tem dores ao longo do corpo de uma forma generalizada e ao mesmo tempo tem pontos de dores e rigidez muscular bem específicos, né? São pontos onde as dores são intensificadas, né? As pessoas que têm essa doença, elas sentem como se estivessem sendo beliscadas ou se estivessem sendo espetadas com uma agulha. Algumas até dizem sentir uma espécie de raio, né? Enfim, de eletricidade, de choque em alguns desses pontos específicos, né? Desses pontos em que as dores são maximizadas. Então, dado isso, né, a gente sabe que a fibromialgia ela traz uma fadiga crônica, ela traz distúrbios do sono, então a pessoa ela dorme demais ou ela sofre de insônia. Então a gente tem alguns nutrientes que podem estar ajudando em algumas situações específicas. Por exemplo, o magnésio. O magnésio ele é muito importante para a melhora dessa rigidez muscular e até mesmo para a questão do sono, né, para a questão da memória. A gente sabe que também que pessoas com fibromialgia elas tendem a ter uma memória mais dificultada, com maior esquecimento, né? Elas têm aquilo que a gente chama de fibrofog, que é realmente a memória, a cognição um pouco mais atrapalhada, né? E quais são os alimentos que são fontes de magnésio? Eu queria citar principalmente o cacau, né? A gente sabe que estudos científicos falam que o cacau é uma das principais fontes de magnésio, acho que é um dos alimentos que mais concentram magnésio, né? Cereais integrais também, por exemplo, a aveia, e também vegetais verdes escuros, por exemplo, a couve, a taioba, rúcula, são exemplos de alimentos que são ótimas fontes de magnésio, né? Então, por exemplo, a quinoa, que também é um pseudo-cereal integral, também poderia estar ofertando esse nutriente. Um outro nutriente que a gente sabe que é bem interessante na questão da fibromialgia é o ômega 3. O ômega 3 ele é anti-inflamatório, ele auxilia também nessas questões de dor, né? A gente sabe que síndrome dolorosas, muitos artigos falam sobre suplementação de ômega 3 para melhorar a inflamação e, consequentemente, está melhorando a dor. Outra coisa também que a gente pode estar consumindo, né? E aí é engraçado porque são alimentos que têm em comum tanto a coenzima Q10 quanto o ômega 3, que são os peixes gordurosos, peixes de água profunda, de água fria, né? Como, por exemplo, sardinha, atum, harém, são muito interessantes para a questão do ômega 3. Outro alimento que a gente pode estar consumindo é a coenzima Q10, que, como eu falei, acaba que os alimentos que são fontes de ômega 3 e os alimentos que são fontes de coenzima Q10, eles acabam sendo similares, né? Eles acabam tendo esses dois nutrientes em comum. Por isso que eu acho tão importante o consumo desses peixes gordurosos, né? Realmente para essa melhora desse quadro da fibromialgia, né? Como atum, sardinha, cavala, harém, que são alguns peixes que eu super recomendo.